A história deixa marcas no tempo, momentos eternizados na memória, memórias que jamais devem ser apagadas. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para falar de história e discutindo um tema muito importante. A escravidão foi abolida em 1888, mas nem sempre a lei foi cumprida. Nosso convidado fala disso. Ele filmou o documentário Menino 23 para contar a história de negros que ainda eram escravizados em pleno governo Vargas. E fala um pouco sobre o seu novo filme, Soldados do Araguaia. Belisário Franca, é daqui a pouco. Porque agora o assunto é a crise de 1929. Quem explica tudo é o professor Fernando Loureiro. Professor, seja bem-vindo. Alan, muito obrigado por estar aqui. Que isso, a gente que agradece a sua presença, professor. Bom, a gente vai falar da crise de 1929, uma das maiores crises do século XX, e foi chamada de Grande Depressão. Por quê? Para a gente entender, o que foi a chamada crise de 29, a gente tem que entender o que estava acontecendo no mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos são um país que vão emergir como uma grande potência econômica militar, do mundo. Os americanos são os grandes credores, por exemplo, das principais potências europeias. As nações europeias vão dever aos Estados Unidos cerca de 10 bilhões de dólares de 1919. Hoje isso dá mais ou menos 400 bilhões de dólares, corrigido, Muita coisa. Os americanos vão adotar também uma política de liberalismo econômico, pouca intervenção estatal na economia e um isolacionismo internacional. Por exemplo, os americanos não vão participar da Liga das Nações, que foi uma iniciativa do próprio presidente americano Woodrow Wilson. A gente, por outro lado, tem os americanos como grande fornecedor de produto industrializado para a Europa, que estava com a sua economia destruída. Há uma grande influência econômica e cultural dos americanos na Europa. Nesse período nos Estados Unidos, a gente vai ter também um grande crescimento da produção no campo e na indústria. No caso da indústria, você tem o Fordismo e o Taylorismo, que vão fazer a produção industrial crescer. O Taylorismo com a especialização do trabalhador, que vai fazer apenas uma função, que ficou famoso por causa dos tempos modernos do Chaplin. Sim. E o Fordismo, quando o Henry Ford cria a linha de montagem para a indústria automobilística. No campo também, a produtividade agrícola dos Estados Unidos cresce muito, sobretudo por causa de novas técnicas de produção agrícola. Então se começa a produzir muito para o mercado americano e também para o mercado europeu. Isso aconteceu antes da crise de 29, ou não? Sim, antes da crise de 29. A gente tem que entender isso? A gente tem que entender o contexto que está acontecendo nos Estados Unidos para estourar essa crise. Então, conta pra gente o que desencadeou essa crise. Todo esse cenário bacana que eu estou contando, ele tem um lado negativo. Por exemplo, a produtividade cresce, mas o salário de muitos dos trabalhadores não cresce, porque havia cartéis criados entre as empresas que tinham o objetivo de controlar não só o preço dos produtos, mas o salário. Então, na hora de debater, do sindicato negociar com as empresas, todas as empresas quase que ofereciam o mesmo salário. Então, os salários ficavam baixos e a produção crescia. Nas fazendas dos Estados Unidos, a produção agrícola crescia, novas tecnologias, tratores, mecanização, só que eu tenho um problema. Quanto mais o fazendeiro produzia, o preço do produto caía. Então, a margem de lucro do trabalhador rural, do fazendeiro, diminuía muito. As pessoas não conseguiam dar conta daquela produção tão grande e, a partir de 26, a especulação na Bolsa de Valores cresce muito, sobretudo porque não havia regulamentação. O governo americano, dentro das ideias do liberalismo clássico, não regulava o sistema financeiro. E em 1929, ao crash da Bolsa, as ações perdem muito valor e aí a economia americana começa a entrar em colapso. E quais foram as consequências disso? Olha, as consequências foram drásticas para a sociedade americana e para a economia americana e depois elas se alastram pelo mundo e chegam até o Brasil. A produção industrial nos Estados Unidos cai 46%. Você vai ter 15 milhões de desempregados nos Estados Unidos. 1/3 dos fazendeiros americanos perde as suas terras porque estavam hipotecadas a banco. Antes da crise de 29 existiam, hoje parece estranho para a gente, ainda mais no Brasil, que nós temos um sistema bancário de poucos bancos, mas nos Estados Unidos você tinha 35 mil bancos. Pequenos, grandes, sim, bancos agrários, rurais, para crédito rural pequeno. Você tem quase
10 mil desses bancos simplesmente acabam, você não tem crédito, você não consegue pegar dinheiro emprestado. E aí o colapso da economia americana, as pessoas morando na rua, moradores construindo barracas no Central Park, em Nova York, né? E, posteriormente, isso se espalha, claro, para o resto do mundo. E chega ao Brasil. E aí, qual foi a consequência para o Brasil? Sim, a gente tem que pensar que o Brasil, naquela época, apesar de ter começado um processo de industrialização ali durante a Primeira Guerra Mundial, que a gente chama de industrialização por substituição de importações, o Brasil ainda era uma economia basicamente agroexportadora. E o nosso principal produto era o café, né? O preço do café despenca, a entrada de moeda forte por causa da venda do café despenca também, as contas do governo brasileiro começam a cair e a reação imediata vai ser o que chamava-se de política de proteção do café. O governo brasileiro vai usar dinheiro do governo para comprar café e torrar, destruir o café para tentar controlar o preço do café no mercado internacional. Mas as consequências para o Brasil e para o resto do mundo são muito sérias. E como os Estados Unidos resolveram essa crise? No caso dos Estados Unidos, a crise ela vai começar, de fato, a ser resolvida a partir da eleição do Franklin Delano Roosevelt, né, que vai ser eleito em 1932 e assume em 1933. E ele vai colocar em prática o que a gente conhece como New Deal, né, um novo acordo. O que o Roosevelt e o Partido Democrata estão propondo é um novo acordo, uma nova relação entre o Estado e a sociedade americana. Ele abandona o liberalismo tradicional, adota as ideias do britânico John Maynard Keynes de intervenção estatal na economia e ele quer fazer com que a economia americana volte a funcionar com intervenção estatal. Então, não só o New Deal resolve o problema. Não, na verdade, o New Deal, né, ele vai, por exemplo, tomar medidas como criar algo que nos Estados Unidos era impensável. Ele cria uma estatal, que é a Autoridade do Vale do Rio Tennessee, que é para incentivar a agricultura, a construção de represas, obras públicas no Vale do Tennessee, contratar empresas privadas, mas pagas pelo governo para fazer as obras públicas, para as pessoas terem emprego, terem salário e a economia voltar a funcionar. Mas há um grande debate entre economistas e historiadores americanos, né, que acerca do efeito do New Deal. Alguns economistas mais liberais têm a tendência de dizer que não teve um impacto tão grande, aqueles que favorecem uma intervenção valorizam. O que a gente pode falar é que em 1940, ou seja, bastante tempo depois do crash de 29, o índice de desemprego nos Estados Unidos ainda era alto. Você tinha cerca de 8 milhões de americanos desempregados. O que normalmente é aceito entre os historiadores e economistas é que o que de fato leva a economia americana a se recuperar plenamente é a Segunda Guerra Mundial. O New Deal, ele atenuou muitas dessas consequências mais graves, mas os americanos mesmo só vão sair totalmente da crise com a Segunda Guerra Mundial, porque aí a gente tem emprego pleno, porque você precisa de material bélico, industrialização, né? E aí supera-se a crise. E por que saber sobre esse período é importante para o Enem? Nos últimos anos a gente viu a crash de 29, a crise de 29 aparecendo no Enem. O que faz muito sentido, né? Sempre que nós temos grandes crises econômicas mundiais ou no Brasil, né? A gente viveu a crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise econômica recente no Brasil, a crise de 29 é sempre trazida, né? Trazem ela de volta como um grande paradigma, né? Vamos pensar o que aconteceu em 29 e ver o que ela nos informa, o que ela pode nos ajudar para essa crise atual. Então também não é de estranhar que isso vai aparecer no Enem, né? Porque é o tempo que a gente está vivendo. Então, bora ver uma questão? Bora, claro, vamos lá. Bora lá, questão 62 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. O New Deal, né, o novo pacto do Roosevelt, visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e pelo poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam. Na opção A, ele vai botar flexibilizar as regras do mercado financeiro.
Ora, isso é exatamente o oposto do que o New Deal propunha, né? O New Deal está propondo maior regulamentação do sistema bancário. É algo que, por exemplo, o Roosevelt vai fazer, regular o sistema financeiro, regular o sistema bancário. Regularização forte que vai durar até pelo menos os anos 70 e 80, quando a onda neoliberal acaba com essas regulamentações. Então, o objetivo do New Deal não era, de maneira nenhuma, flexibilizar as regras do mercado financeiro. Pelo contrário, era regularizar, regulamentar esse mercado financeiro. Depois ele fala fortalecer o sistema de tributação regressiva, né? Aí você vai dizer, nossa, economia, história. Não, tributação regressiva é basicamente quando você tem investimentos e quanto mais você mantém o dinheiro naquele investimento, o imposto, a taxa de imposto diminui, reduz, né? Mas também não foi essa uma preocupação do governo americano, né? Mas a gente vai ter que olhar as outras opções. Introduzir dispositivos de contenção creditícia. Crédito. Ué, o New Deal está bloqueando crédito? Não, claro que não. Pelo contrário, o Roosevelt queria que os bancos americanos oferecessem crédito para as pessoas investirem, comprarem, empreenderem Fazer e a economia rodar. Racionalizar os custos de automação industrial mediante negociação sindical. Aí você teria que achar que o crash de 29 teria sido causado por uma automatização da produção. Ainda não estamos nesse momento. Não estamos somente nisso ainda. Né? E não é a negociação sindical que vai resolver isso. Embora o New Deal tenha criado mecanismos para a negociação sindical. Tá? E aí a gente tem aí olha só, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Né? Aqui tem uma palavra-chave que nos chama a atenção, intervenção estatal. Quando eu estou falando de New Deal, eu estou falando no abandono do liberalismo, no abandono do não intervencionista, eu estou falando de intervenção estatal na economia. Né? Então aqui a nossa resposta vai ficar New Deal, intervenção estatal na economia. Chega mais pra frente, Claro. professor. E como o candidato pode pesquisar um pouco mais sobre esse tema? Eu acho que, sempre querendo dar uma opção dinâmica, né, a gente tem cinema e literatura falando sobre esse período, né? Não só o crash de 29, aí tem o Tempos Modernos, do Chaplin, que fala sobre Fordismo, Taylorismo. Você tem literatura e filmes, né? O Grand Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que foi adaptado para o cinema. Os mais velhos vão lembrar do Robert Redford, os mais novos do Leonardo DiCaprio. Professor, muitíssimo obrigado. Não sei nem como agradecer. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigado. Foi um prazer, foi muito legal. Você que está estudando para o Enem sabe que o Brasil tem muita história para contar. Mas nem todas chegam aos livros de escola. Quem explica melhor é o nosso convidado. Ele é documentarista e diretor. Belisário Franca, por gentileza. Seja bem-vindo. Obrigado, Lange, pelo convite. Mas eu queria saber qual a diferença entre um documentário e uma ficção. Um filme, ele seja documentário ou seja ficção, ele é sempre uma reescritura do mundo. Sempre tem um diretor, sempre tem uma equipe e ali tem uma interpretação. Talvez o documentário parta da base mais do real do que a ficção. A leitura desse mundo, a maneira como a gente vai trabalhar e imaginar esse mundo, está mais dentro do mundo. A ficção não, às vezes se dá liberdades que o documentário às vezes não tem. Bom, seu penúltimo filme é o Menino 23. Sim. E do que se trata? Olha, Menino 23 é uma história que a gente conta um evento ocorrido na década de 30, quando 50 meninos saíram do orfanato Romão Duarte, aqui perto, meninos entre 8 a 10 anos, todos negros, e viveram durante 10 anos, foram levados e viveram durante 10 anos numa fazenda no estado de São Paulo, num regime de escravidão. Essa família pertencia a uma família de empresários poderosos, que 3 deles faziam parte da cúpula do Partido Integralista, isso é um partido na década de 30 de ultradireita, e um desses irmãos, desses 4 irmãos, suportava, ou seja, apoiava fortemente o Partido Nazista brasileiro na época. E como você descobriu essa história? A gente fazia, na ocasião, uma série para um canal de televisão, o History Channel, chamado Detetives da História. E, naquele momento, a pesquisadora chegou para mim, olha, tem um professor de São Paulo, da Unicamp, que descobriu um tijolo com uma suástica nazista. E, olha, tem esse artigo aqui, era um artigo antigo de um jornal do interior do estado de São Paulo. A gente leu o artigo, eu liguei para o professor,
nos encontramos, o professor é o Sidney Aguilar, que naquele momento estava em processo de fazer o doutorado, foi muito generoso, ele dividiu toda a pesquisa dele conosco, e quando eu entendi o tamanho da pesquisa dele, aliás, brilhante, eu falei, olha, eu acho que a gente tem a possibilidade aqui de fazer um documentário. Como foi esse processo de construção desse documentário? Partimos de um ponto muito bom, que era uma pesquisa. Nós tínhamos a década de 30. A década de 30 no Brasil, naquele momento, enfim, lá no século passado, era uma década em que a elite brasileira ela flertava com as ideias totalitárias que vinham da Europa, o fascismo europeu, seja da Itália, principalmente da Alemanha, Getúlio Vargas naquele jogo dele em cima do muro, né, fazendo o jogo dessa elite, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista ideológico, era fortemente eugenista. Era uma década muito dura, muito difícil, então o que aconteceu, na verdade, estava dentro desse contexto. Só para ficar claro que algumas pessoas podem não saber, mas o que é eugenia? Eugenia diz respeito a vamos botar as aspas, né, na ciência, que dizia, uma discussão do final do século XIX, que o nazismo utilizou como uma justificativa para a superioridade da raça ariana, ou seja, havia apenas uma raça, e essa raça era a ariana. As outras eram sub-raças. As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. Que sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis? Você chegou a encontrar com os meninos, né? Como foi esse encontro com os sobreviventes? Primeiro, uma explicação. Os meninos ganhavam números, né? O que já mostra em si a coisificação dessas crianças, né? A sua identidade começava um desmonte ali da sua identidade já na largada. Menino 23 era o seu Aloísio. O seu Aloísio foi, desde o início da pesquisa do Sidney, a pessoa que teve a coragem de contar essa história. Aquilo dormiu com ele durante 60 anos e ele começou a contar aquela história para o Sidney. Foram 5 gravações com o seu Aloísio em momentos diversos. Mas a gente foi ganhando a confiança, e aí você tem toda uma estratégia também do fazer documentário e tomar muito cuidado, porque, veja bem, nós estamos falando de memórias traumáticas. Não adianta a gente reviver esse trauma. Então, a gente tentou ser delicado nesse processo, e um dos momentos talvez mais marcantes do processo foi o dia que nós trouxemos ele aqui perto para uma visita no Romão Duarte, o orfanato que ele tinha saído há 70 anos atrás, e na hora que ele começa a subir aquelas escadas, abre aquele portão, foi um momento incrível dessas coisas que o documentário acontece, né? Um silêncio, a equipe ficou toda muito quieta, assim, deixando ele circular no espaço, porque a gente estava sentindo a emoção nele, as memórias todas aflorando, alguma coisa estava acontecendo. Um momento que ele entra nas salas, uma outra sala aqui à direita, anda pelo corredor, é um lugar muito bonito, é um prédio lindíssimo. Aí ele entra no pátio interno, que era o local do recreio das crianças, e aí eu acho que ele começa a falar, então coisas que ele não tinha falado até então começaram a virem à tona, né? Veio à tona, e aquilo foi incrível, foi um momento muito bacana que a gente pôde, com esse dispositivo, de dar uma materialidade à memória dele poder acessar essa memória. Agora, por que ir atrás de histórias tão pouco acessíveis como essa? Pessoalmente, eu tenho um interesse pelo silenciamento. Eu acho que o Brasil está cheio de histórias silenciadas. Eu acho que a história não é a história dos vencedores, me interessa a história dos vencidos, me interessa olhar nesses cantos onde tem uma brecha, onde a gente possa buscar uma história, mas que diz muito respeito à nossa própria vida. Se a gente for pensar que esse filme do Menino 23 é um filme que tratava de infância desassistida, que tratava de, né, eugenia e racismo, me diga você, se isso não te parece uma coisa parecida agora, no século XXI. Com certeza, tem tudo a ver. É isso que a gente quer legar para o século XXII, é isso que a gente quer legar para
o Brasil das próximas décadas, eu acho então importante trazer essas histórias, botar ela aqui à luz do sol, para que a gente possa conversar sobre ela. Quem sabe sensibilizar um ou outro, quem sabe ter uma experiência que correlata, que de repente isso pode ser transformada numa outra coisa, não sabemos. Mas o que eu posso fazer, e é o que me interessa, é trazer um pouco essas histórias para cá. Bom, recentemente você lançou Soldados do Araguaia. Sobre o que é? O filme, ele é um recorte em cima de um evento chamado Guerrilha do Araguaia. Nós estamos falando da ditadura militar brasileira e de um evento que começa em 1966. Militantes do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, vão para a região do Araguaia para começar ali uma sensibilização da população local para as causas dele, que eram causas de uma oposição ao regime militar que estava lá. Em 72, o Exército descobre a presença desses militantes na região. Um grupo muito pequeno, entre 50 e 70 pessoas trabalhando e operando ali naquela região. Entre 72 e 74, o Exército faz uma luta contra esses guerrilheiros que estavam ali, né, esses militantes que estavam ali, e dizima. Havia uma ordem dada pela presidência e executada pelo chefe do Exército. O presidente, na época, era Médici, e o chefe do Exército era o Orlando Geisel, de simplesmente dizimar os guerrilheiros. Essa é a história que a gente conhece. Então você tem os militantes, você tem a população local e você tem o Exército brasileiro. Mas uma coisa que a gente acha que tinha uma possibilidade de contar era a seguinte, é disso que trata o filme, é um recorte em cima desse evento todo que eu descrevi. Na região, meninos, 17, 18 anos, em idade de alistamento, numa vida ribeirinha, imagina você, Amazônia, década de 70, ali, sul do Pará. Imagina você que vida era aquela, uma vida muito simples, uma vida modesta, não tinha miséria, mas era uma vida modesta, ligada à agricultura, campo, extrativismo, o pai era um caçador de onça, o outro era pescador e por aí vai. Esses meninos são levados para o Exército para se alistar com um objetivo, eles conheciam a região, eles sabiam as picadas, eles sabiam navegar nos rios, eles simplesmente foram chamados, entram, 2 semanas depois, se vem no meio de uma guerrilha que já estava em andamento, sem a menor noção do que era aquilo, sem a menor preparação psicológica, também militar, num evento que foi uma carnificina, num evento duríssimo da história brasileira e que foi silenciado pelas Forças Armadas, pelo governo brasileiro da época, que não se teve notícias disso durante muito tempo. Uma dúvida, qual a diferença entre uma guerrilha e uma guerra? Uma guerra é entre nação, né? Você tem uma nação luta contra a outra, né? Uma guerrilha é sempre um grupo pode ser dentro de uma nação, né? E você está combatendo ali um governo. E, na verdade, diz respeito muito mais a uma estratégia, uma maneira de combater. A guerra ela tem movimentos, né, mais claros. A guerrilha, e ela é antiga, ela é milenar. E é muito mais de um grupo contra um poder estabelecido. E o que você me diz sobre um documentário poder ser reconhecido como um documento histórico? Primeiro, trabalhar num projeto como esses 2 filmes, você acaba ali construindo, ele é sempre um ponto de vista, mas é um ponto de vista que constrói uma verdade do próprio documentário. E, nesse caso, a gente está trazendo 2 eventos, né, bem diferentes, mas, ao mesmo tempo, bem marcantes, que dizem respeito da nossa história. Então, eu acho, sim, bastante possível e inclusive, recomendo. Não é entretenimento, esses filmes eles têm uma carga de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você sai, depois de assistir um filme desse, você carrega alguma coisa que você vai ficar ali elaborando, né? Você pode, de fato, usar no Enem, as questões são contemporâneas, elas dialogam com questões contemporâneas e que, portanto, dizem respeito a quem está se preparando para a vida, né? Não é só para uma prova específica. Eu sei de filmes que eu assisti quando eu tinha 17, 18 anos. Eu me lembro até hoje o impacto que aquele filme, aquele diretor, até hoje eu penso, puxa, o jeito como ele fazia, mas aquela história e tal. Então, acho que isso pode ser uma coisa que, de uma maneira ou de outra, possa criar uma marca nesse aluno. Queria saber qual é o documentário da sua vida. Não que você fez, mas que você lembra, assim, que transformou a sua vida.
Eu gosto muito de assim, quais foram os últimos documentários que me marcaram. Então, tem um autor chileno, que é o Patrício Guzmán, que eu recomendo, sim, os alunos estudarem, os jovens estudarem. Belisário, não tenho nem como agradecer a sua presença. Muito obrigado mesmo. Legal, obrigado a vocês. Muito Espero que Não, ajudou muito, possa ter muito, sido muito. útil aí. Bom, o nosso passado ainda está cheio de episódios que a gente desconhece e que merecem ser estudados, sabe? Por mais pesados que sejam. Assim, a gente evita repetir os mesmos erros. Essa é a grande importância da história. Tá a fim de se engajar nessa missão? Então se joga no Enem. É o primeiro passo. Mas vai lá no nosso canal, porque tá tudo lá. Se inscreve, youtube.com/TV Escola. Bora estudar. E até a próxima. Foi?